Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa onde a gente conversa com grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje o nosso papo aborda temas como a gestão para diminuir os riscos do setor a questões climáticas e de mercado, crédito atrelado à sustentabilidade, mercado de carbono, reputação e imagem do agro brasileiro. E tudo isso com um dos nomes mais respeitados do setor. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Carlos Correia Carvalho, mais conhecido apenas como Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Caio Carvalho, que é presidente da ABAG. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Caio. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Eu queria começar conversando com você um pouquinho sobre a preocupação atual do setor com relação à queda aí nos preços de soja e de milho. Para além das questões de mercado, a gente pode dizer que isso também está acontecendo por questões relacionadas à gestão, como armazenagem e planejamento da demanda externa? Eu diria que o Brasil é um grande exportador, são várias cadeias produtivas, várias delas estão com excelentes preços, algumas estão com preços sofrendo mais, que é o caso, digamos, soja e milho. Nós já tivemos preços realmente espetaculares, recordes, então a gente sentiu o baque. Quando você analisa percentualmente quanto caiu o preço, você fica impressionado imaginando se isso é alguma coisa que se mantém no tempo. Nossa imagem, nossa visão é que é uma passagem, commodities tem essa questão de volatilidade de preço, mas não é a tendência. A tendência é, gente, nós estamos vendo um ciclo de alta de preços de commodities. Nós estamos retomando a questão de consumo, em larga escala, graças à China, sem dúvida alguma. Em segundo lugar, graças à não queda que se imaginava que seria a economia global, Estados Unidos, União Europeia. Portanto, a gente vai ter essa recuperação, vai ter um pouco de paciência. Agora, a questão de gestão, eu não chamaria de gestão, mas eu diria que o Brasil tem um problema grave, que é, digamos assim, o baixo percentual de armazenagem em relação à oferta. Nós temos saltos inacreditáveis, o Brasil aumenta 40 milhões de toneladas de um ano para outro. É o que aconteceu de 21 para 22. E vai subir de novo agora, né? 30 milhões, 20, 30 milhões. De um ano para outro, coisa que países levam centenas de anos para fazer, a gente está fazendo muito rápido. E é claro que isso tem um custo. O nosso custo principal está ligado não apenas, digamos, ao desequilíbrio da armazenagem, mas à dificuldade que temos de fazer um investimento com o custo, digamos assim, com os juros muito altos e a taxa de retorno do investimento acaba não sendo tão rápida, o que faz com que o agricultor não faça isso. Isso leva a que a armazenagem seja nos caminhões e não em armazéns. E claro que eu tenho limites de ter o tempo do grão nos caminhões, acabo vendendo a um preço menor. Todos perdem com isso, sem dúvida alguma, todos perdem. Perde a agricultura, perde o segmento da indústria, enfim, todo mundo acaba de alguma forma sofrendo, assim como sofre também quando vai ao porto e lá tem uma competição por espaço, é lenta a saída do porto, muitos esperam exportação muito maior, não conseguem fazer, joga no mercado interno, os preços caem. A gente vai passar ainda por um período de adaptação, de um certo sofrimento, enquanto logística e infraestrutura não atenderem a essa batida de crescimento excepcional do agro brasileiro. Mas, Caio, você acredita que existe um planejamento nesse sentido para que isso entre nos trilhos, digamos assim? Eu diria a você que planejamento eu conheço sobre isso há uns 30 anos. Né? Há uns 30 anos que nós temos planos de logística, mas não se realiza. Né? A verdade é que nós tivemos um salto nesse último governo, com o ministro Tarcísio na época, melhorou demais as condições de logística, encorajou o pessoal a enfrentar, mas de novo a gente está sentindo o peso da falta de execução do planejado. Nós temos planos 1000 no Brasil para logística e, digamos, infraestrutura. O que não acontece é a realização.
Eu acho que a partir do momento em que a gente começa a fazer uma parceria público-privada, que a gente começa a privatizar, começa a ter uma relação muito mais madura público-privada para que esses investimentos aconteçam e não ficando amarrado ao passado, que é uma figura muito ruim. Eu acho que olhando para frente, com esse olhar, a gente chega onde a gente quer chegar. Certo, e falando um pouquinho agora sobre investimentos, né, no agro, o Plano Safra está para ser lançado aí em breve e uma questão é a expectativa que ele venha com linhas de crédito especiais para quem pratica sustentabilidade, para quem tem boas práticas no campo. Você acredita que isso realmente vai se concretizar? Olha, nós temos exemplos tranquilos para contar sobre que isso já foi feito. O BNDES, por exemplo, durante muito tempo, financiava caldeiras de alta capacidade de produção, porque a bioenergia elétrica, a bioeletricidade, com caldeiras e tecnologias melhores, dava uma produção muito maior. Então, quem comprasse a tecnologia melhor, em termos de retorno, tinha um juro menor. Então, de qualquer forma, nada novo nessa discussão. É plenamente viável que se faça. O que eu não sei é se há recursos para fazer isso. É uma outra discussão. Mas, do ponto de vista de mérito, se é possível fazer, nós temos muitas histórias que já fizemos isso antes. Bacana. Bacana. Agora, Caio, você atua aí no setor de álcool, etanol há muitos anos e esse segmento ele vem sendo pioneiro numa espécie de mercado de carbono, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os CBIOs no âmbito aí do programa RenovaBio. A que se deve o sucesso dessa iniciativa, né? E como que ela vem incentivando a expansão dos combustíveis renováveis? Eu acho que começa a nossa conversa sobre isso lembrando a quem está nos ouvindo que o RenovaBio é a lei, é uma lei federal dos biocombustíveis. Não é só etanol, mas é o biodiesel, é a questão do biometano, enfim, tudo aquilo que se relaciona com um combustível renovável, né? O que o Brasil fez, e foi no governo Temer, o Brasil fez o desenvolvimento do seu modelo baseado nas experiências da Califórnia, da União Europeia, fez o seu desenvolvimento, que acabou ficando muito melhor que o deles, e hoje é um exemplo para o mundo. Então, esse é uma primeira tomada de posição a respeito do RenovaBio. Isso significa um programa que olha para 10 anos, portanto, é um programa de longo prazo. O que isso significa imediatamente? É que quando você tem uma visão de 10 anos como investidor, você tem muito mais segurança aonde você vai chegar, ou seja, você tem muito mais confiança no investimento que você vai fazer. Esse é o segredo para, digamos assim, estimular o investimento em biorrenovável, né? Então, essa é a lógica e funciona assim. Óbvio que esse programa eu acho extraordinário, a análise externa é absolutamente elogiável a respeito do programa. Ele é um exemplo extraordinário. Por quê? Imaginem vocês que uma determinada usina de etanol é muito competitiva e ela precisa produzir 600 litros de etanol para ter um CBio. A outra, que não é produtiva, precisa de 1.000 litros para fazer um CBio. A de 600 litros recebe 20 centavos por litro de prêmio pelo CBio. A outra recebe 10, ou até um pouco menos. Portanto, é um programa lógico voltado a estimular competitividade. E mérito, né? E a competitividade é produtividade, sustentabilidade e, é claro, é o estímulo para que o investimento seja feito. Portanto, estimula-se com isso a tecnologia, seja na defesa da sua lavoura, seja no investimento em fertilizantes, em uso de produtos biológicos. Tudo isso está acontecendo e é, sem dúvida alguma, um resultado extraordinário. Agora, Caio, eu queria agora trazer um quadro que a gente tem aqui no programa chamado Nuvem de Tags. A gente vai colocar aqui para você ver no telão uma série de palavras sobre o mundo sustentável, sobre agronegócio. E eu queria que você escolhesse uma delas para comentar um pouquinho. Eu gostaria de falar do Acordo de Paris. Perfeito. Por quê? Porque, de fato, se nós olharmos os grandes temas que hoje são a base ou os pilares do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, mundial, mas o brasileiro, pelo peso, pela relevância do Brasil, o Acordo de Paris acabou determinando, é interessante de novo o governo Temer, né? Acabou determinando naquele momento, digamos, um modelo global de ação de governo e do setor privado para a redução dos índices
de emissão de gases do efeito estufa, em síntese. Sim. Como decorrência dessa lógica do Acordo de Paris, você passou a ter uma palavra mágica que define esses pilares que eu falei, que são, além das mudanças climáticas, a questão da descarbonização, sem dúvida alguma, e a lógica, digamos assim, da questão ambiental, social e de governança, para poder realmente trazer equilíbrio na busca da sustentabilidade global, né? Então, o Acordo de Paris trouxe para o desenvolvimento do agronegócio toda uma visão, digamos, de descarbonização que passou a sofrer ultimamente com a realidade conjuntural. Então, ele foi definido como um programa que estruturalmente tem começo, meio e fim, mas sofreu a intervenção no meio do caminho da guerra da Rússia com a invasão da Ucrânia, e com isso do problema do temor incrível que ficou o preço de combustíveis na Europa. O preço do gás subiu de uma forma dramática, o preço do petróleo, e aí, de repente, esses países que assinaram o Acordo de Paris começaram a aumentar o consumo de carvão mineral, de energia nuclear e de petróleo. Portanto, na contramão da lógica, digamos assim, da lógica da descarbonização. Por outro lado, a Europa passa, digamos, a dizer que não mais vou trabalhar com combustível, digamos, com motores de combustão interna, ou seja, gasolina ou diesel. Mas, por outro lado, ela está fazendo tudo. Quer dizer, gerou-se um quadro de pânico, por um lado, e uma certa hipocrisia, por outro lado, que estão canalizando para um caminho que não é um caminho bom, porque é questionável, e unilateral, de ações como o Green Deal europeu, principalmente, que é, digamos assim, um quadro que negativamente transforma o Acordo de Paris em alguma coisa hipócrita e criticável, digamos assim. Sim, tá certo. Caio, vou te pedir licença, então, nessa nossa conversa que tá muito legal, para chamar um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua esse papo com o Caio Carvalho. Não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje com Caio Carvalho, presidente da ABAG. Caio, a gente no primeiro bloco, a gente falou bastante sobre os CBIOs, né, sobre como que foi regulamentado esse mercado, como que ele tem incentivado a expansão de combustíveis renováveis no Brasil. Então eu queria te perguntar como que esse modelo pode inspirar o desenvolvimento do mercado de carbono em outros setores também? Basicamente a minha escolha do Acordo de Paris é justamente por isso tudo. Tudo começou lá. E entre as coisas que aconteceram na última COP, na última reunião da COP, houve uma definição de que se trabalharia o artigo 6º do Acordo de Paris, que permite, por exemplo, que um CBIO lançado no Brasil por uma usina e que seja comprado por uma distribuidora de combustível, que aí é obrigatório, com volumes obrigatórios, ele também teria um volume que não é obrigatório, que poderia, digamos, uma empresa de insumos modernos, alemã ou americana ou chinesa, comprar esse CBIO e poder comercializá-lo na Alemanha ou na China ou nos Estados Unidos, obviamente a um preço muito melhor. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje custa R$100 o CBIO. Né? Um CBIO custa R$100. Na Europa custa €100. Uau! Então é claro que eu gostaria de comprar por R$100 e vender por €100. Seria um negócio extraordinário. Mas, de qualquer modo, essa é a forma, digamos assim, que começa um processo de viabilização da criação do mercado de carbono, mas que requer uma porção de outras coisas, da realidade, dos controles, digamos assim, em outros setores como pecuária e metano, como é que eu faço, digamos assim, a rastreabilidade dos bovinos, que é um problema que vem sendo abraçado pela JBS e outras empresas que comercializam gado ou carne no exterior, de tal forma que certificado isso aconteça de uma forma positiva. Mas, devo lembrar, o mercado de carbono, ele é regulamentado, tem que ser regulamentado, seria um mercado global, que, portanto, tem que passar por todo um período de regulamentação, seguramente, no qual o modelo do CBIO brasileiro, sem dúvida alguma, é um modelo excepcional e que pode servir de base para uma porção de outras coisas. A mesma coisa se diz internamente no Brasil. Então, por exemplo, eu estou numa usina de açúcar hoje, eu estou produzindo etanol e estou comercializando o CBIO do etanol, mas eu tenho resíduos da produção de açúcar e de álcool
que são a torta de filtro e a vinhaça, dando nomes aos bois, que juntos vão fazer biogás e biometano. Esse biometano eu substituo o diesel. Quando eu substituo o diesel, eu reduzo tremendamente a minha pegada de carbono e aumenta o meu CBio. Ou seja, então, esse é um processo ganha-ganha, esse é um processo que estimula a questão da melhoria ambiental. Com certeza. E falando, inclusive, nessas questões de tudo isso que a gente pode fazer no campo e já faz no campo para a descarbonização da agricultura e da pecuária, pensando nisso, você acredita que os desafios da pecuária e da agricultura brasileira com relação à sustentabilidade são mais uma questão de narrativa e de diálogo do que de realmente produção? É importante a sua questão. Entrando no mundo real, nós temos, claro, grandes propriedades que são absolutamente controladas e, portanto, são certificadas, há toda a rastreabilidade. Quando a carne chega no supermercado, ela vem com todas as características que você pode olhar e saber de onde veio a carne, como é que foi o seu processo de passagem de um bezerro até chegar a ser abatido e comercializado, né? No entanto, nós sabemos que o Brasil não é caracterizado somente por grandes fazendas. Ao contrário, nós temos um número enorme de pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas agrícolas ou agropecuárias que têm, normalmente, todo sítio acaba tendo um pouco de cultura e um pouco de boi. E você tem que ter a rastreabilidade desse animal. E é claro que esse agricultor não tem renda sequer, digamos hoje, para poder ter a certificação do seu animal. Então, como é que ele se acerta com os grandes compradores em criar esse mecanismo? Qual é a plataforma digital e tecnológica que permite isso? Esse desenvolvimento sem dúvida alguma, e é tecnologia, e é digital, é que vai realmente dar o salto para que as coisas aconteçam na escala requerida. Tá certo. Agora, relacionado a isso também, como que a gente pode melhorar a reputação da imagem, né, do agro brasileiro, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Essa é, inclusive, uma das prioridades aí da ABAG, né, Caio? Sem dúvida alguma. A gente tem um problema, vamos dizer assim, bastante razoável, que é a questão de conviver com a narrativa, que é, digamos assim, caracterizada para o Brasil, digamos, nós temos problemas graves de produção próximo à Amazônia, tal, como se o Brasil fosse um país pequeno. A realidade brasileira é de um país monumentalmente grande, cada um dos nossos estados compõe vários países europeus, e, de fato, nós temos uma série de culturas que estão tão distantes da região amazônica ou do Pantanal quanto eu estou distante da Europa, né? Então, eu digo que existe toda uma pressão, e aí eu queria me dar um minutinho para falar sobre isso. Imagina você que no ano 2000, não faz tanto tempo, está na esquina, no ano 2000 o Brasil exportava, da sua produção agropecuária, o Brasil exportava 44%, 45% para a Europa. 2022, o Brasil exportou 17% para a Europa. O que aconteceu? A China naquela época era 5% e agora é 33%. Eu estou falando de 20 anos. Então, esse processo... Desculpa. Esse processo muda completamente os agentes, né, que participam dessa coisa. E é claro que quando um país sai de 1960 e 70, quando importava 40% de tudo do que consumia, e passa a ser grande exportador, eu criei uma competência, uma competição, digamos assim, com vários desses países que, de alguma forma, procuram colocar barreiras a isso, ou controlar esse crescimento desse país maluco, tropical, que desenvolveu uma tecnologia tropical, uma ciência que faz uso intensivo do solo. Nós, da Europa, queremos o uso extensivo, aqui tem neve. Então, eu tenho uma cultura no máximo por ano. Aqui a gente faz 3 culturas no mesmo ano, no mesmo local. Pegada de carbono é muito menor. Então, eu começo a criar narrativas e dificuldades para, obviamente, segurar um pouco esse competidor que é meio maluco, né, que dá saltos desse tamanho. Então, eu acredito que a gente vai enfrentar dias complexos. Nós vamos ter que questionar. Por exemplo, o Congresso Brasileiro está nos acompanhando. A gente tem a Frente Pecuária,
frente da agropecuária parlamentar, assessorado pelo Instituto Pensar Agro, que, por exemplo, já tem um projeto que já está levando para o Congresso de fazer um espelhamento do que os europeus estão pedindo. Então, por exemplo, eu compro um produto europeu, né, de alto valor agregado, que é feito com base em carvão mineral. Eu tenho que colocar uma taxa forte nesse produto, porque ele é absolutamente contrário ao meio ambiente. Né? Então, nós vamos fazer isso e vamos começar um processo que deve chegar a um ponto mais equilibrado do que esse que temos hoje. Tá certo. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você e aprender tanto com você. Muito obrigado. Para mim, um prazer sempre. Me chame que eu venho. Tá certo, chamaremos com certeza. Bom, o Planeta Campo de hoje então vai ficando por aqui, mas a gente se vê diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia no Canal Rural e eu tô te esperando, hein? Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.